Olá, oitavo ano, tudo bem? Meu nome é Richard, professor de Geografia de vocês, e aí estamos juntos novamente. Não esqueçam de pegar nesse momento, se você ainda não pegou, o seu caderno, lápis ou caneta, porque tem algumas atividades que você vai precisar copiar, além do que anotar aí a nossa aulinha. Tudo bem? Vamos para frente então? Na aula de hoje, a gente vai retomar a aula anterior, falando um pouquinho aí dos povos nativos e da cultura do continente americano, bem como estudar a herança herdada por esses fatos históricos e até mesmo fatos físicos, que acabaram transformando o espaço geográfico do continente americano, que inclusive está em constante transformação, porque, como falei, tanto eu como você estamos alterando esse espaço e transformando constantemente. Tudo bem? Vamos lá então? Na aula anterior, lembra desse mapa? Olha lá, ó. Esse mapa nos estava contando as teorias de como os primeiros habitantes da América chegaram aí ao continente. Ora, na teoria, tanto vieram aí da região da África, passando pelo Estreito de Bering, como também eles acabaram saindo ali da região das Filipinas, vieram de barco e aí chegaram aí ao continente americano. Nisso, nós vimos daí as questões culturais e que não existe uma cultura superior à outra. E dentro dessa cultura, nós temos uma diversidade cultural, ou seja, diferentes formas culturais, e nos identificamos com uma determinada cultura que é inerente a um povo, o qual nós chamamos de identidade cultural. E dentro dessa identidade cultural, existe também um aculturamento. E o que era esse aculturamento? Ora, era quando uma determinada nação hegemônica em relação a outra, tidas pelos demais países como superiores, acaba colocando a sua cultura. E nisso, né, acaba influenciando o lado cultural de muitos desses outros povos. Como, por exemplo, aí a questão da festa de Halloween, né, que seria a festa das bruxas, muito comum num determinado país, e o nosso folclore brasileiro, o Saci Pererê, né, ambos no dia 31 de outubro. Você comemora o quê? O Halloween ou a festa do Saci Pererê e o nosso folclore? Bem, aí você responde para você mesmo, né? Vamos então à nossa aula. Hoje nós vamos ver aí a herança colonial da América e também as desigualdades socioeconômicas. E vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso aí. Começando pela herança colonial. Repare você que existem 3 fatores que a gente poderia dizer que é uma herança colonial. Primeiro fator, a concentração populacional. Repare que nesse mapa que eu mostrei já em aulas anteriores, ok? Você tem uma concentração populacional muito grande na orla litorânea voltada para o Oceano Pacífico. Tá vendo? Essas manchas aqui, mais alaranjadas para o marrom, é a quantidade de pessoas que estão habitando naquele espaço. E aí, por que eles habitaram ali? Primeiro, porque a Europa ficaria aqui nessa região. Os naus que chegaram até esse espaço, tanto na costa litorânea da América do Norte, como aqui, essa região caribenha, ou ainda aqui na costa brasileira, foi ali que eles vai iniciar o processo de colonização. E essa colonização, nós vamos ver os tipos de colonização, é ali que vai iniciar os primeiros povoamentos, e por isso é normal que a densidade demográfica esteja ali. Mas não é apenas esse fator. Se você for ver, tem um fator relevo. As planícies litorâneas e o relevo relativamente baixo das áreas planálticas, não muito elevadas, né, fizeram com que esses povos, então, habitassem por esse espaço. Repare aqui, ó, que grande parte, olha que área verde grande que você tem aqui nesse mapa, por exemplo, são as planícies litorâneas. E o relevo mesmo de Planalto, em torno dos seus 300 metros, aí, 350 metros. Um pouquinho diferente da realidade, por exemplo, da cidade de Curitiba, que é a capital aí do Paraná, que está numa altimetria entre 870 até 1.200 metros em alguns pontos, tá vendo? Então aí é uma área mais elevada, que faz parte do primeiro
Planalto Paranaense. E talvez você esteja morando aí no segundo Planalto ou no terceiro Planalto Paranaense, também a altitude é elevada, porque é uma área de Planalto que gira em torno dos seus 300, 400 metros, até aí uns 600, 700 metros, tá? Aproximadamente aí. Tudo bem? Mas isso é um fator, então um fator relevo, um fator físico, né, que fez. E daí você tem associado a ele o solo, um solo relativamente fértil que promoveu os diferentes ciclos econômicos dentro do continente americano. Só isso, professor? Não, tem a questão climática também. Repare que as áreas de maior vazio demográfico, essa mancha aqui, por exemplo, em amarelinho, tá vendo? Está combinando com essa mancha aqui. Essa outra mancha amarela está combinando ali. Essa outra mancha está combinando... O que tem nessas manchas? Áreas de deserto. Então, nas áreas de deserto, é mais difícil você ter uma população. Portanto, o povoamento também se deu por uma questão climática. O clima árido e semiárido, que provocou tipos de vegetações adaptadas ao semiárido, como, por exemplo, plantas xerófilas ou xerófilas, ou ainda assim, áreas onde você tem aí uma vegetação muito densa, como a nossa floresta amazônica, aí você não vai ter um povoamento muito grande, ok? Que é essa grande mancha que você vê nesse espaço. Se você puder ver bem certinho, aqui ele vai ter uma pequena manchinha laranja, tá vendo? O que é ali? Ali é a região onde você teria o rio Amazonas. Veja a importância da hidrografia também para que esses povos, enquanto recurso natural, estivessem chegando até lá, estivessem dominando aquele recurso e, consequentemente, transformando o espaço. Está vendo só como tanto a parte histórica como física se complementam e se completam? E aí está a beleza da geografia. A beleza da geografia é essa, é justamente nós entendermos que tudo está interligado, tá? Vamos fazer um quiz junto aí, para você guardar? A distribuição desigual da população no continente americano é explicada por, distribuição desigual da população na América é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais? Somente pelos fatores econômicos? Só a economia que define a distribuição populacional? Somente pelos fatores históricos, como a colonização, foi só a chegada dos imigrantes pela ali, costa leste que definiu que todo mundo está mais concentrado ali? Qual delas? Se você respondeu a letra B, está errado. Porque o correto é a letra A. São os fatores históricos, econômicos e naturais que fazem com que a população do continente americano se organize da maneira como está. Ok? Vamos para frente. Dentro desses fatores, então, se você quiser até anotar, é legal. Olha lá, na porção oriental leste da América, nós temos a maior concentração da população, onde a densidade demográfica, então, na América como um todo, é maior. É uma herança da colonização. O relevo foi um fator aí contribuinte, ok? Onde planícies e planaltos de baixa altitude fizeram com que esses povos se organizassem naquele espaço e dominassem aquele espaço. As formações vegetais, né, favoreceram a ocupação também humana. Claro, se você tem uma densidade muito grande de vegetação, eles não vão estar ali, eles vão estar numa vegetação onde é possível o plantio, por exemplo, ok? E o extremo norte e o extremo sul da América é muito frio. Consequentemente, entra uma questão climática, o qual, né, por exemplo, não tem muita gente lá onde os esquimós moram, os inuites, né? Por conta disso. Eles se adaptaram àquele meio. Mas, normalmente, né, nós, enquanto seres humanos, gostamos de água, sombra, um solzinho, como uma planta. Né? Nós gostamos de estar em regiões, normalmente, que dá uma sensação térmica agradável. Ok? Vamos lá. Mais um quiz juntos? Olha que legal esse aí. Ó. A população do continente americano está mais concentrada no centro, no oeste, porção ocidental, lá perto da Cordilheira dos Andes, ou no leste, na porção oriental, mais perto do Oceano Atlântico? Qual deles? Se você respondeu que é no leste, você acertou. Muito bem.
conforme aquele mapinha lá que eu coloquei, olha lá, ó, a concentração maior está nessa região aqui, ó, próxima do Oceano Atlântico. Mas professor, mas tem essas manchas ali? Sim, claro que tem. Mas repare que a quantidade, a largura é maior aqui do que aqui, ó. Tá vendo que fica mais estreitinho? Tá vendo? Essa que era a ideia principal aí. Vamos para frente? Enquanto a herança colonial, 2 tipos de colonização nós tivemos. A colonização de povoamento e a colonização de exploração. Na colonização de povoamento, o imigrante europeu, quando chega, ele vem com sua família, ele vai explorar aquela região. Mas espera aí, povoamento explora? Claro, ele vai explorar o que é a terra, o solo. Não é exploração de homem pelo homem, mas é a exploração dos recursos naturais para que ele viva. Foi um pouco diferente da colonização de exploração. Aí sim, é o homem explorando o homem. É neste sentido, né? E daí você tem uma organização social muito distinta entre ambas. São os 2 tipos de colonização que tivemos na América. Uma de povoamento, o que você vai ver que a colonização de povoamento vai acabar se organizando de uma maneira tal que vai se transformar em países mais fortes economicamente, enquanto que a colonização de exploração não. Os países com muita desigualdade social ou socioeconômica entre eles. Tá? E aí, vou deixar um quiz para você copiar aí e responder. Enquanto você copia, eu vou ler com você, tá bom? Não é um ditado, tá? Você vai copiando e preste atenção no que eu vou falando. Do ponto de vista socioeconômico, a herança colonial americana está diretamente relacionada com, letra A, a concentração populacional a leste. Letra B, os aspectos físicos que permitiram maximizar, aumentar o cultivo nas propriedades. Ou a letra C, os tipos de colonização diferenciados, o que promoveu uma desigualdade no continente. Essa é uma questão um pouquinho mais bem elaborada. Vou dar um tempinho aí para você responder.
Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aí então com essa atividade, né? Olha lá, ó. Conseguiram fazer? Responderam? Vamos dar uma lidinha no enunciado. Do ponto de vista socioeconômico, opa, guarde, a herança colonial americana está diretamente relacionada com qual deles? Se você respondeu a letra C, está correto. Porque, como é socioeconômico, a gente está falando, então, da herança social e econômica que tem a ver com os tipos de colonização. A colonização de exploração e a colonização de povoamento, que ocorreram ambas em modos diferenciados e que acabou criando uma desigualdade socioeconômica no continente. Perfeito, parabéns. Vamos para frente, então, dentro da herança colonial enquanto resultado. Ora, aí a gente tem que ver assim. A parte lá da América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, por exemplo, né, nós tivemos aí um crescimento econômico muito grande, em especial nos Estados Unidos, que passou a explorar de uma maneira muito forte os recursos naturais que tinham. Lembro vocês que século XIX já estava passando já pelo processo de industrialização, que iniciou lá na Inglaterra no século XVIII. Tá vendo? Então, neste sentido, como que esse crescimento econômico fez com que esses países da América Anglo-Saxônica se transformassem num país hegemônico, tido pelos demais como superior? Simples. Atrelado a eles, a tudo isso, ou junto com eles, você teve uma melhoria na condição de vida daquela população. Além da melhoria, já que melhorou a condição de vida com investimentos na área de educação, na área da saúde, naqueles países, a taxa de mortalidade reduziu, ou seja, o número de óbitos foi reduzido. Você teve também a chegada dos imigrantes italianos, japoneses, alemães, irlandeses naquela região, ok? O processo de industrialização, que começa a ser um pouquinho mais acelerado ali no século XIX, e aí, os Estados Unidos voa em relação aí à conquista do espaço territorial. E olha que interessante, essa imagem que é um clássico, repare que ele tem ali alguns trens, ó. A locomotiva, enquanto a força motriz, a força motora que está levando o progresso rumo ao oeste. As caravanas da conquista, da saída ali das 13 colônias, da orla litorânea, que nós vamos estudar isso ainda, né? Fique tranquilo, tá? Mas essa conquista aí rumo ao oeste. E aí eles acreditavam que havia um manifesto divino, Deus pediu para que aqueles peregrinos puritanos que chegaram até aquele espaço saíssem da orla litorânea do Oceano Atlântico e fossem conquistando toda a terra até encontrar o outro oceano, que era o Oceano Pacífico. O nome disso é dado de Destino Manifesto. E aí eu fiz mais uma perguntinha para vocês, um outro quiz, ó. Vamos junto? Intervenção divina de Deus, em que os Estados Unidos deveria conquistar também as terras a oeste, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, é denominado de Carta de Deus aos Estados Unidos? Não. Lei mosaica aos americanos? Se fosse aos americanos, seria para todos nós. Porque você é americano e eu também. Eu nasci, por exemplo, na cidade de Curitiba. Então, pertenço ao Paraná, ao Brasil, que está na América. Eu sou americano também. E provavelmente você também seja. Portanto, se você acertou, você marcou a alternativa, a letra B, Destino Manifesto. Só para a gente colocar mais uma questãozinha aí para vocês. Vamos para frente? Herança colonial e os tipos de colonização. Gente, a América Latina já foi um processo um pouquinho diferente, porque enquanto um se industrializava lá na América Anglo-Saxônica, tinha melhorias nas condições de vida, agora aqui na América Latina não. O crescimento econômico ficou concentrado. E concentrado principalmente nas mãos de poucos. Então, naquele período praticava-se, por exemplo, o sistema de plantation. O que é o plantation? Quais são as características do plantation? 4. Primeira característica, latifúndios, grandes propriedades de terra na mão de um único dono. Segundo, ele utiliza a mão de obra escrava ou de baixo valor agregado. Terceiro,
visa o mercado externo. E quarto, monocultura, uma única cultura praticada. Veja que só essa palavrinha, plantation, já tem um grande diferencial em relação à América anglo-saxônica. Também houve um processo de explosão demográfica. Enquanto buscava um controle da taxa de natalidade, na América Latina não. Muita gente, muitas pessoas tendo muitos filhos, a taxa de natalidade muito grande. E isso levou a uma explosão demográfica, somada, inclusive, pela vinda de imigrantes para cá. A dificuldade em promover uma reforma agrária. Entenda por reforma agrária a redistribuição da terra, né? Então, se você tem uma grande propriedade de terra fértil na mão de um único dono, não seria correto pegar essa grande propriedade e dividir pelas outras pessoas? Isso não ocorreu. E por último, tudo isso levou às grandes desigualdades sociais, que é o que a gente começará a falar. Olha aí, marque V para verdadeiro e F para falso. Eu peço que vocês copiem e respondam essa atividade. Vou ler enquanto você vai copiandinho, rapidão no seu caderno. Letra A. O tipo de colonização foi pouco significativa para se compreender as desigualdades sociais na América. Letra B. Enquanto a América anglo-saxônica se industrializava, a América Latina continuava produzindo matéria-prima voltada para a exportação. Letra C. Na América Latina, devido à herança colonial, a sociedade se estrutura em uma elite latifundiária. Vou dar um tempinho para você responder com bastante capricho aí.
E daí, pessoal, tudo bem? Conseguiram fazer essa questão? Bem legal, né? Vamos junto? O tipo de colonização foi pouco significativo. Eu vou até colocar já as respostas, ó. Vamos junto lá. O tipo de colonização foi pouco significativa para se compreender a desigualdade social na América? Claro que não, pois é justamente o que eu falei antes. O tipo de colonização é que fez essas diferenças socioeconômicas dentro do continente americano. As outras duas são verdadeiras, sem sombra de dúvida. E por isso que eu pedi para você anotar. Muito importante. E peço até mais. Se você puder depois, transforme a questão A em verdadeira. Mas vamos para B. Enquanto a América anglo-saxônica se industrializava, a América Latina fornecia matéria-prima. E na América Latina, é uma herança colonial, a estrutura ficou por conta econômica da elite latifundiária, ou seja, daqueles que eram os donos das grandes propriedades de terra. Ok? Fechamos assim? Vamos ver um pouquinho, então, dessas desigualdades sociais. Bem, muito delicado isso, né? E a gente fica até triste. Mas aonde que você vê, dentro do espaço geográfico, a materialização dessas desigualdades sociais? A primeira delas é a desigualdade que do perceptível, do que você vê, do que você percebe. Portanto, é a desigualdade imobiliária, muito forte. Você tem, por exemplo, locais muito ricos, com casas com valores exorbitantes, e do lado você tem famílias sendo abrigadas por casas muito simplistas, muito pobres. Né? Isso é um reflexo da materialização, ou seja, é o espaço geográfico que foi transformado e dentro dessas desigualdades sociais é visível essa relação, ok? E na América não é diferente. Eu coloquei aqui essa imagem enquanto uma criança e a mãe olhando ali, né, daquela simplicidade dela olhando aqueles prédios como se fosse o grande, né, vamos dizer assim, centro da materialização vamos dizer assim, dessa forma da desigualdade social, e eles querendo morar de repente naquele espaço, ok? Essa aí é uma das questões, né, que a gente poderia estar colocando, a desigualdade imobiliária. Mas se você for ver, olha esse mapa aqui que eu coloquei para vocês. Essas manchas está representando aí, as manchas mais para o vermelho, para o marrom, está representando os países que são aí, tem um índice de desigualdade social e de concentração da renda muito grande. E quanto mais para o verde, para o rosa, é menor essa concentração. E aí nós temos um índice chamado de índice de Gini. Esse índice de Gini, que é o que esse mapa está representando, ele representa, é um indicador socioeconômico, né? E ele está representando aí, ó, como está a concentração da renda. Quanto maior for a concentração da renda, que é um lado negativo enquanto índice socioeconômico, ele vai tender mais para o vermelho, para o marrom, tá vendo? Vamos pegar essa parte aqui, ó, do continente, só a América. Repare que aqui, ó, vermelho, mais o marrom, tá vendo? Vermelho. E quanto menos essa concentração da renda, ele vai tender ali para o rosa, para o verde. Essa é a diferença. O que isso significa, professor? Significa dizer para vocês que quanto maior a renda está sendo concentrada na mão de poucos, as desigualdades sociais são maiores. E o que a gente entende por renda? É o valor que está sendo ganho, ok? Veja comigo aqui, por exemplo, ó, essa atividade 3 talvez venha elucidar você. Eu vou ler, você vai copiar e responder. Ao longo da construção do espaço geográfico do continente americano, nota-se uma consequência do que foi herdado dos primeiros colonizadores, lembra? Há tipos de colonização, de exploração e de povoamento. Sobre o assunto, marque a alternativa incorreta. Vamos de novo. Incorreta. E após, justifique. Letra A. A prática dos diferenciados tipos de colonização na América foram determinantes para com a sua organização socioeconômica. E a letra B.
a situação de pobreza no continente americano está relacionada ao baixo desenvolvimento do trabalho na América. Pensa um pouquinho e a gente já retorna. Pessoal, tudo bem? Então, conseguiram fazer? Claro que a resposta incorreta e que você deve marcar é a letra B. Gente, a situação de pobreza no continente americano está relacionada ao baixo desenvolvimento do trabalho? Não. O povo americano é trabalhador. Não é aquela ideia de que não trabalha não está trabalhando porque é pobre. Não, não é isso. Muitas vezes a pessoa não está tendo a oportunidade do trabalho. Então a gente tem que cuidar com esse tipo de frase, né? Isso aqui está totalmente errado. Mas sem sombra de dúvida, os tipos de colonização foram sim determinantes para com essa organização socioeconômica dentro do continente. Tanto que você vai ter países centrais
dentro do continente americano, assim como você tem países semi-periféricos, que têm uma certa industrialização e participam do mundo global, e periféricos, que nem da globalização ou do mundo global participa, ok? Porque não há interesses econômicos por conta disso. Tudo bem? Vamos para frente então. Desigualdade social na América, ou socioeconômicas, enquanto origem. Tudo começou com a concentração da renda. Guarde essa palavra, concentração da renda e concentração de terras. Desde que a terra ficou concentrada e que, consequentemente, na mão desses latifundiários, que são os grandes proprietários dessas terras, e a renda passou a ser concentrada, isso vai gerar o que nós chamamos de pobreza. E a pobreza tem dois vieses aí, duas áreas da pobreza muito preocupantes. Primeiro, a saúde pública, que acaba sendo ineficiente ou insuficiente para atender a população. É uma relação de pobreza, ok? Ou os baixos investimentos na educação, baixo incentivo na educação é outro indicador negativo, o que torna pobre. Sabe, se você pensar bem, por que é importante investir na saúde pública? Ora, por um único motivo, porque nós dependemos disso. E saúde pública envolve saneamento básico, envolve alimentação, os postos de atendimento. Por que é importante investir na educação? Porque aí você aprende, e aprende de uma maneira tal, e cresce de uma maneira tal, a se transformar num cidadão crítico e que principalmente vai estar relacionado diretamente com os órgãos do governo, exigindo que eles trabalhem pelo povo e para o povo. Está vendo? Isso é só a educação que vai te fornecer, ok? Por isso que é tão importante. Qual é a base de sair dessa pobreza? Está aqui, ó. Vamos investir nisso. Vamos criar condições de entender que o próximo é tão importante quanto você. Vamos aprender a valorizar o ser e não o ter. Porque no sistema econômico que estamos, meu querido e minha querida, valorizamos demais o ter. Mas nós precisamos valorizar o ser. E nesse sentido, vamos comigo lá, ó, nesse quiz. Os problemas sociais na América têm origem aonde? Na concentração da renda? Na saúde ou na educação? É na concentração da renda. Saúde e educação não são problemas sociais. Eu poderia dizer assim, ousar, talvez sejam até uma solução para tudo isso. Tá? Vamos para frente. Outro indicador interessante seriam as pirâmides etárias conhecidas de vocês do 7º ano. Certamente estudaram ano passado um pouquinho das pirâmides etárias voltadas para o Brasil. E aqui eu coloquei essas duas apenas para efeito didático, porque elas estão coloridinhas de um jeito bem legal. Nós temos a base da pirâmide, o meio da pirâmide e o topo da pirâmide. Não é um comparativo que eu quero que você faça, mas essa aqui é uma pirâmide que você repare que a base é larga e vai se estreitando, em forma de pirâmide mesmo. Até parece uma pirâmide maia, né? Mas veja, o que acontece nisso? O que está acontecendo? Crianças estão morrendo. Se a base é larga e está diminuindo, é porque as crianças, tanto masculino como feminino, estão morrendo. Ok? E essa aqui não, ó. Essa aqui já é uma pirâmide que tende a um equilíbrio, mas a base é estreita, ela fica mais larga nesse meio e o topo vai estreitando porque é natural. Ninguém vai viver para sempre. Morrer para sempre não, né? Ninguém vai viver para sempre, certo? E nesse sentido, eu quero que você veja que o meio da pirâmide, tanto aqui como aqui, ó, sustenta tanto a base como o topo. Porque este meio nós chamamos de população economicamente ativa. Tá? E é essa população que sustenta esse povo. Neste sentido, indo para a América, olha a pirâmide etária do Canadá, por exemplo. Olha que legal. Né? Uma base dela é relativamente, vamos dizer assim, estreita. Ó. Veja que o gradiente 0 vai para 2, né? Então é relativamente estreita. Mas ela tem um meio grande, ó. Que mesmo que as pessoas estão atingindo ali 90, 85 anos, e só para dizer, no Brasil, a média é 73 anos. 74, mas a minha avó tem 80, mas o meu vizinho tem 90. Média, meu querido.
Não significa que não tenha pessoas até de 100, cento e poucos anos no Brasil. Não é isso, tá? Mas, voltando aqui na América, olha o Canadá, como a pirâmide dele, não existe uma inversão da pirâmide, apenas mostrando que o Canadá é tido como um país central, um país que tem um desenvolvimento elevado. Agora veja aqui do Brasil, que está comparando 1990, que é essa aqui em forma de pirâmide, e uma projeção para 2030, com estreitamento da base, mas o topo, mesmo que você tenha aqui uma condição de um envelhecimento, de certo modo, mas o meio consegue sustentar tanto a parte superior da pirâmide, o topo, como a sua base. Isso sou eu, são os outros professores, são seus pais, mãe, aqueles que fazem parte da população economicamente ativa, através das arrecadações dos impostos, que possibilita esse sustento tanto da base quanto do topo, que possibilita você, por exemplo, nesse momento, estar tendo a aula comigo, ok? E com outros professores, utilizando as tecnologias disponíveis para você, ok? Então seria isso, essa questão da desigualdade social, e está aí a pirâmide etária como um medidor sobre isso. Como que o Brasil está hoje? Está aqui, ó, verde. Como que a América, de um modo geral, está hoje? Está aqui, ó, parecido com o do Brasil, em forma ainda piramidal. Existe, sim, notadamente, uma redução da taxa de natalidade, né, típica desses países semiperiféricos, mas a gente percebe que continua o sistema, tá bom? Está aí exercício 4 para você. Também vai copiar e responder. Responda V para verdadeiro e F para falso. Letra A. As pirâmides etárias possibilitam entender a desigualdade social, fazendo análise e comparativos da sua base, meio e topo? Letra B. O Brasil é considerado em transição demográfica, uma vez que houve o aumento na taxa de natalidade e expectativa de vida. Aumentou a taxa de natalidade do Brasil, será? Letra C. Na América anglo-saxônica, a base da pirâmide é mais estreita e a expectativa de vida elevada, indicando bom nível socioeconômico? Vou dar um tempinho, você responde isso aí e a gente já retorna.
Daí, moçada, deu certo? Ficou legal? Olha lá, ó, você deve ter respondido assim, né? A única falsa é essa aqui, ó. O Brasil é considerado em transição demográfica, uma vez que houve o aumento da taxa de natalidade. Bom, primeiro, transição demográfica é aquela ideia, é transição, está em passagem demográfica. Sim, isso está certo, mas não houve aumento da taxa de natalidade. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, a taxa de natalidade reduziu, que é o número, quantidade de filhos, né, foram reduzindo. E a expectativa de vida aumentou? Sim, aumentou devido às melhorias que aconteceram, por exemplo, na área de saúde. E principalmente as melhorias nos medicamentos, na indústria química farmacêutica. Tá? Gente, a aula de hoje, nós entendemos que a herança da construção, da formação do espaço geográfico permeia desde os tipos de colonização e as relações dos aspectos físicos e também históricos, tá? E isso tudo acabou acrescentando aí uma concentração da renda e uma desigualdade social. Ok? Na próxima aula, a gente vai estudar esse continente fascinante, a África. E eu aguardo vocês lá. Até mais!